Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do seu canal preferido da internet, o canal Interessante. Devido a muitos pedidos, né, muitas pessoas perguntando como é a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, muitas pessoas também que querem visitar e tem medo, porque tem muitas igrejas aí que dizem que a CCB é uma seita. A nossa igreja, ela não faz divulgação na internet, não faz divulgação na mídia, no rádio, na televisão. Se você procurar alguma coisa na internet sobre a CCB, você vai encontrar, porque tem sempre aqueles que gravam e espalham na internet. Mas a congregação, ela não aceita fazer isso. Eu vou fazer esse vídeo aqui porque os inscritos me pediram muito. Muitas pessoas estão indo também visitar a congregação e estão perguntando como é que é essa doutrina. E tem muita gente que tem vontade de participar e tem medo. Por isso que eu estou fazendo. Eu aqui estou fazendo, assumindo a minha responsabilidade. Mas o canal é para atender os inscritos. E decorrendo do vídeo também eu vou atender a muitos pedidos sobre as vestes das mulheres, né? Sobre se a mulher pode ser pastora ou não. Então eu vou atender a vários pedidos nesse mesmo vídeo, tá bom? Então, estão preparados? Amados, eu já fui de outras igrejas, que não convém falar o nome. Lá eu vi muitas coisas duvidosas e outra até mesmo triste e com bastante heresias, que me deixou confuso e até mesmo sem acreditar em Deus. Como é que ele poderia existir se esses pastores fazem tudo errado? Mas um dia o Senhor me provou que existe. Aí eu disse que ele me mostrasse qual igreja que era para eu seguir. Um dia eu trabalhando, filmando um evento evangélico, eu vi um pastor enganando o povo dizendo que estava curando os enfermos. E eu ali de perto, filmando e vendo a cena, vi que aquilo tudo era mentira, que era tudo combinado. Aí eu comecei a passar mal. Fui parar no hospital, muito ruim. Lá eu disse para o meu Senhor, meus pensamentos, que se ele me tirasse daquela angústia, eu ia servir a ele de coração. Depois disso, eu visitei a Congregação Cristã no Brasil. Lá o cooperador que estava atendendo, sem nem me conhecer e nem olhar para mim, disse tudo que eu estava passando. Chorei muito nesse dia. Aí eu vi que era ali que o Senhor me queria. Toda a doutrina que eu achava que era correta e que a Bíblia também mostrava que era certa, a CCB seguia. Agora, respondendo à curiosidade de muitos, direi porque a CCB não tem igual. Lembrando que a nossa igreja não faz divulgação na mídia, nem na rádio, TVs ou etc. Eu assumo a responsabilidade de falar da igreja que eu sirvo a Cristo. E já vou adiantando agora uma parte, porque tem muita gente que diz que Jesus Cristo não tinha religião. A pessoa que fala isso, ela não sabe nem o que significa religião. Religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então Jesus Cristo tinha sim religião, porque ele cria num poder superior que salva o homem, que é Deus. Então se você crê nesse poder sobrenatural, que pode salvar a sua alma, que pode transformar a vida, você tem religião. Religião quer dizer isso. Agora, quanto à igreja, é diferente. Tem muita gente por aí que diz a igreja somos nós. Nós não somos a igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. É outra coisa diferente. Igreja é um local onde as pessoas se reúnem. Lembra que Paulo falava: saudai-vos, irmãos, que está na igreja na casa de fulano de tal. A igreja lá estavam se reunindo. Lembra também que Paulo estava pregando numa igreja tão grande que o rapazinho caiu do terceiro andar, caiu, morreu. Terceiro andar, para você ver o tamanho dessa igreja. E quando Jesus Cristo fala, lá em Apocalipse no começo, para levar as cartas às igrejas que estão na Ásia, é igreja ou não é igreja? Ou é só para uma pessoa que é para levar aquela carta? É para a igreja. Então a igreja é o local que as pessoas se reúnem. Que a palavra de Deus diz: congregai-vos. Congregai-vos, congregar, se juntar. Lá que você vai ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com tua alma. É assim que está escrito. Na CCB acreditamos na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três são um em poder e glória. Se alguém quiser saber mais sobre essa parte, assista o meu vídeo sobre a Santíssima Trindade. O link vai estar aqui na descrição. Por que eu sou da CCB? Na CCB não temos pastores, pois Jesus disse em alto e bom tom: eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Agora me diga qual é o pastor daqui que dá a vida pelas ovelhas. Também está escrito em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ora, se o Senhor é meu pastor, nós somos apenas ovelhas. Nós não julgamos outros que querem ser pastores. Apenas nós não temos pastores por estas razões que eu coloquei, ok? Nós temos os cooperadores. Eles são os que atendem nos cultos. São chamados cooperadores porque cooperam gratuitamente na obra de Deus. Não temos ninguém assalariado na CCB. Todos trabalham gratuitamente por amor à obra de Deus. Assim como Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Recebemos a palavra de Deus de graça e entregamos ela gratuitamente, obedecendo ao Mestre Jesus. Nossos anciões, diáconos, os porteiros, os encarregados de música, os cooperadores, todos eles trabalham na igreja por amor a Jesus Cristo. E o salário que nós esperamos é a vida eterna. Na CCB os irmãos se saudam com o ósculo santo, ou seja, um beijo do lado esquerdo, assim como se saudavam os santos. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Romanos 16:16. Todos os irmãos vos saudam. Saudai uns aos outros com ósculo santo. 1 Coríntios 16:20. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Amados, esse beijo, esse ósculo santo, como fala na Bíblia, ele não fere a masculinidade de ninguém, nem deixa ninguém efeminado. Você chega pro irmão, abraça ele, dá um beijo no rosto do lado esquerdo. É um sinal de amor que você tem com o irmão, de intimidade com ele, de respeito. Porque você lembra que Jesus Cristo cobrou o beijo quando ele estava na casa de Simão? Aquela mulher chegou nos pés dele e começou a chorar, enxugar os pés deles com os cabelos e depois começou a beijar os pés. Aí Simão foi, mas se esse homem fosse santo, ia saber que essa mulher era uma meretriz. Aí ele disse, olha, quando eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar meus pés e ela está lavando com as lágrimas. Tu não me deu toalha para enxugar meus pés e ela está enxugando com o cabelo. E tu não me saudaste com o ósculo santo. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Ele cobrou e essa mulher não para de beijar meus pés. Então, amados irmãos, a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, ela segue a Bíblia na risca. Tem muitos por aí que seguem um pedaço aqui, outro pedaço ali, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas não segue o completo, o todo. E nós da congregação servimos completo. Na Congregação Cristã no Brasil, as mulheres usam o véu, como está escrito na Palavra de Deus. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher coisa indecente tosqueasse ou rapasse, que ponha o véu. Aqui a Bíblia deixa bem claro que a mulher tem que usar o véu. E o homem não é para cobrir sua cabeça quando está orando. Como muitos pastores que usam chapéu, né? Usam uma coisinha aqui, usam um chapelão. A palavra de Deus diz que é para o homem estar com a cabeça descoberta. Mas a mulher ela tem que colocar o véu. Porque o véu é com um sinal de poder por causa dos anjos. O véu é muito importante. Mas tem muitos que fazem uma polêmica com isso, dizendo que era um costume daquela época. Ora, como costume daquela época? Quando Paulo fala, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse tal costume, não temos o tal costume de ser contencioso, de estar fazendo confusão com essas coisas. É esse costume que ele está falando. Porque se o véu não fosse necessário, Paulo não falava sobre o véu. O véu tem que ser colocado na cabeça, na hora da mulher orar ou profetizar. Quando ela está na rua, ela usa o cabelo como véu, que fica no lugar de véu. É assim que a Bíblia fala. Quem não segue, aí já vai se entender com Deus, não é com nós. Nós estamos fazendo o que a Bíblia manda. Quem quiser fazer outra coisa diferente, faça. Aí já não é com a gente. Desde o começo dos tempos, as mulheres usavam véu, pois tinham decência ao se vestir e em mostrar o seu corpo. Lembram-se de Rebeca quando viu Isaac chegando? Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e desceu do camelo e disse ao seu servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse,
este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Para vocês verem, na hora que ela viu Isaac chegando de longe, ela pegou, ó, se cobriu. E outra coisa, as mulheres na CCB, elas sentam de um lado e os homens sentam de outro. Aí vão dizer, ah, mas isso aí é o quê? Isso é uma discriminação? Colocar as mulheres para um lado e para o outro? Não. É um sinal de respeito. Já imaginou você senta na igreja, ali naquele banco, junto com sua esposa, daqui a pouco chega outro rapaz, senta perto dela, daqui a pouco enche a igreja, vai empurrando, daqui a pouco aquele cara já tá com aquele rapaz já está com a perna em cima da perna da sua mulher. E cadê? Aí você vai tirar sua comunhão, começa a ficar preocupado, manda até ela trocar de lugar. E lá não, as mulheres ficam de um lado, os homens ficam de outro, porque lá ninguém vai para namorar, nem tapado com tititi. Nós vamos lá para servir a Deus. Quando a gente chega na igreja, a mulher chega lá, você pode estar sentado do lado dela, ela está ali, a gente está aqui, a gente vai entrar em comunhão com Deus, esquecer tudo. Comunhão com Deus, porque lá é um local para você ter respeito e reverência na presença dele. Na CCB oramos de joelhos, ao contrário de muitas igrejas que oram em pé, pois temos respeito e reverência na presença do Rei dos Reis. Pois até os grandes profetas oravam de joelhos, inclusive o próprio Jesus Cristo orava de joelho. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, viu no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. E agora falando de Jesus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo do 39 ao 42. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos capítulo 9, versículo 40. Portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 13 ao 15. E agora um versículo muito importante que não deixa dúvidas. É bem claro que nós devemos adorar Jesus Cristo e se ajoelhar perante Ele. Porque aquele que fica em pé na presença de um rei, o rei manda colocar ele no calabouço. Todos que entram na presença do rei se ajoelham. É a primeira coisa que faz. Enquanto o rei não toca com a espada no ombro, ele não se levanta. E na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, vamos ficar em pé. Pois esse versículo aqui, esses 2 versículos, vai abrir o teu entendimento. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Galera, interessante. Não tem o que dizer mais. Tem muita igreja aí que não adora a Jesus Cristo, menospreza o Filho de Deus. Já imaginou se alguém menosprezar o teu filho? Se você vai gostar? Né? Se alguém dizer alguma coisa com o teu filho na tua presença, na mesma hora você vai sair em defesa. Então Jesus Cristo, ele tem um nome acima de todo nome. Agora, falar em nome de Jesus Cristo, não se preocupe se o nome de Jesus foi blasfemado, né? Se o nome é Yeshua e Al-Rush, não se preocupe com isso. Porque quando o Espírito Santo chegou, quando o anjo disse para Maria, ele será chamado Emanuel. Não tem nada a ver com Yeshua, nem com Al-Rush, nem com Jesus. Agora, o nome Jesus, se alguém blasfemou, é problema dele lá, eles que vão dar conta. Toda vez que eu oro a Deus, que eu falo o nome de Jesus Cristo, Deus sabe do meu coração, sabe que eu estou falando com o Filho dele. Ele não quer saber se eu estou falando o nome errado, porque se for assim, todo mundo vai se perder. E como é que as pessoas expulsam um demônio pelo nome de Jesus Cristo? Está expulso em nome de Jesus Cristo e um demônio vai embora. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração, vê
aquilo que a pessoa está fazendo, né? Se o cara está servindo ele de verdade, o que adianta eu vou falar o nome dele bonito, Yeshua, Yahushua, e na hora eu não sou um servo de Deus verdadeiramente. Não adianta nada, o que adianta para Deus é o coração. O que adianta para Deus é uma pessoa que serve a Ele em espírito e em verdade. Não adianta mais nada. Carne de porco, guardar sábado, nada adianta. O que adianta é você ter um coração puro, caridoso, amoroso, que ajuda as viúvas, os necessitados, que dá ao pobre, né, que prega a palavra de Deus. Não adianta nada você fazer uma igreja linda, bonita, né, como fizeram aquele templo de Salomão, aquelas coisas bonitas, né, que você entra, paga até para entrar. O que adianta? Para Deus o que adianta é você sair pregando a palavra de Deus, é você transformar uma vida, é você chegar, abrir sua boca, falar para alguém e o Espírito Santo entrar no coração dela, aquela sementinha, daqui a pouco ela pede o batismo. Aí sim você trabalhou para a obra de Deus. O crente, quando chega no lugar, você já sabe que ele é crente. Você já sabe que é um servo de Deus. Já diz logo, aquele dali serve a Deus. Aquela mulher já serve a Deus por causa da postura. Nós somos diferentes. O velho homem se foi. É vida nova. As coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam de um traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na modéstia, na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 ao 15. Esse texto é muito pesado, mas vamos ler com calma. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, seja um ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estejam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo do 1 a 7. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, do 34 ao 35. Amados irmãos, esses textos que lemos agora na Bíblia são textos pesados, difíceis, que acho que quase todas as igrejas não querem obedecer essa parte. A palavra de Deus está dizendo que para as mulheres ficarem caladas e que não se é permitido que a mulher ensine. É eu que estou dizendo, ou eu que estou inventando, ou é a Bíblia que está dizendo? Se Paulo falou isso, é porque o Paulo e Pedro, Paulo e Pedro, eles sabiam do que estavam falando. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo, ou nós vamos desobedecer o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é para a mulher estar calada, em silêncio dentro da igreja. Não é permitido que ela ensine e nem que tenha autoridade sobre o homem. Já imaginou a minha mulher sendo apóstola, ou bispa, ou pastora, e eu sou apenas um obreiro? Ela está tendo autoridade sobre mim, porque se ela mandar alguma coisa dentro da igreja, eu tenho que fazer. É isso? Então, a mulher não pode ensinar, está falando aqui na palavra, não pode ensinar nas igrejas. As igrejas elas têm que estar em modéstia. A palavra diz que primeiro pecou a mulher, primeiro caiu a mulher, e assim mesmo ela enganou o homem, entregou uma fruta para o homem comeu. Ele tem o pecado dele, mas Deus disse que ela ia ser submissa a ele. Ora, ser submissa ao homem não é uma coisa para você morrer, né? Ah, vocês são machistas.
Por causa desse negócio de machismo e feminismo, é por isso que está aí o mundo como está hoje. O casamento não dura mais porque as mulheres querem mandar nos maridos, elas querem fazer o que querem dentro de casa. E a palavra de Deus diz o seguinte, é diferente. Então o inimigo entra nessa parte, entra com doença, né? Agora, é para o homem humilhar a mulher? Não. A palavra de Deus diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Cristo vai menosprezar a igreja? Cristo vai pisar na igreja? Cristo vai maltratar a igreja? Nunca. Cristo vai tratar a igreja com amor, com carinho, com devoção, não é isso? Com mansidão, com temperança, com calma. É assim que Cristo cuida da igreja, é assim que o homem tem que cuidar da sua mulher. Agora, quando a mulher tem um marido ruim, amados, quando a mulher tem um marido ruim, a palavra está dizendo que o marido é santificado por causa da mulher. A palavra até diz assim, porque se por acaso o marido fosse maldito, os filhos eram malditos, mas porque tu és santa, todos são santos na casa. A partir do momento que ele começa a fazer as coisas erradas e tu serve a Deus, ou ele morre ou se converte. Lembra de Nabal? A esposa de Nabal? Davi mandou pegar comida lá para ele e disse, Nabal, os soldados chegaram lá, Nabal, nós estamos com fome. Davi mandou te pedir uma comida. Aí Nabal disse, quem é esse Davi? Eu nem conheço esse incircunciso, sai da minha terra. Aí voltaram lá e Davi disse, vamos voltar lá e vamos matar todo mundo. Arma os homens. Quando a mulher de Nabal soube disso, ela preparou a comida e foi no meio do caminho. Quando ela chegou lá, ela encontrou os soldados tudinhos, encontrou Davi e disse, Davi, não faça isso não. Meu marido é homem perverso, o homem que não serve a Deus. Mas tem quem sirva a Deus lá. Nós adoramos o teu Deus. Então come essa comida, não faz mal, vai matar todo mundo por causa desse homem que não vale nada. Eu estou lá servindo a ele porque eu sou mulher dele, eu tenho que servir a ele. Está escrito na palavra. Deus falou que a gente tem que ser submisso. Tudo bem, Davi foi se arrependeu por causa da mulher. Se arrependeu e voltou. Não demorou pouco, Deus matou Nabal. Muita gente diz que Deus não se vinga, não. Deus matou, está lá escrito que Deus matou ele, deu um ataque nele, ele morreu. E essa mulher casou com Davi e foi ser rainha. Ele está entendendo? Então, se tu é uma mulher santa e teu marido não presta, alguma coisa acontece, mas Deus não vai te deixar nesse sofrimento eternamente. Por quê? Porque tu serve a Deus verdadeiramente. As mulheres na congregação têm dons iguais aos dos homens. São profetisas, falam em línguas, ajudam na obra da piedade, alimentando o pobre e o necessitado, podem ser organistas, pois a CCB tem a maior orquestra do mundo. Elas evangelizam e falam do Senhor Jesus, mas não tem cargo de pastoras, bispas ou apóstolas nas igrejas, e nenhuma delas se sente menosprezada com isso. Ao contrário, são felizes por estar obedecendo ao Deus Todo-Poderoso. Agora, quanto às roupas, a palavra de Deus diz que a mulher tem que se vestir com uma roupa decente. Uma roupa decente, não uma roupa... Muitas mulheres tem umas igrejas aí que usam umas baby look, né, bem acochadinha, botam um sutiãzinho turbinado, né, uma sainha de cotton bem coladinha, né, uma sainha bem coladinha, a cintura bem fininha, um salto alto que a batata levanta, né? Isso aí é roupa de decência? Ah, porque eu estou de saia, eu estou servindo a Deus, é roupa de decência? Os homens usam umas camisetinhas, umas bermudinhas, né, mostrando as coxas grossas, mostrando o corpo do homem, né? Quando passa na rua, às vezes ele é até casado, a menina grita, ei, gostoso, e assovia para ele. Ele está causando o pecado, ele está causando a sensualidade, a lascívia, ele está causando o pecado, porque aquela pessoa que dá o perfil para ele, a mulher dele não vai gostar. Então nós temos que andar decentemente. O homem de calça, mangas, não precisa ser comprida, pode ser a manga curta, mas camiseta de jeito nenhum, bermudinha na rua de jeito nenhum. Mulher com a saia decente, uma saia que não mostre muito o corpo, umas blusas que não mostrem muito o corpo, nem o sutiã da mulher. Não, a palavra diz que não é para usar enfeites, né? Tranças no cabelo, joias penduradas no pescoço, na orelha, as melhores roupas. Ah, papai, eu quero a melhor roupa que tiver dentro daquela loja, né? Assim não. Deus, ele gosta da humildade, da perfeição, né? Daquela pessoa humilde. Quanto mais ser humilde, Jesus Cristo era humilde. Jesus Cristo entrou em Jerusalém, foi num jumento, mas hoje ele vai entrar com um cavalo branco, de guerra. É assim que ele vai voltar. Ele nasceu, foi dentro de um curral,
mas agora ele está sentado num trono de ouro, de glória, né? Para você ver, o humilhado será exaltado. Jesus Cristo sofreu de morte de cruz, mas venceu a morte, e agora quando vier ele é quem vai julgar. Você está entendendo? Porque ele foi humilde, ele foi até o fim e venceu. Por isso que nós o adoramos, nós o servimos, o bendizemos, porque ele é o Filho de Deus, que tem a vida eterna na mão para nos dar. Na CCB não é cobrado o dízimo, pois Jesus cravou na cruz a velha lei e vivemos agora no amor e na graça de Cristo. Mais informações sobre o dízimo, assista o meu vídeo sobre o assunto, o link vai estar na descrição. Na CCB os irmãos ajudam nas coletas, assim como está escrito. Lá na frente o cooperador ele passa a necessidade da igreja, então o diácono vai passar a necessidade da igreja e Deus vai tocar no coração de alguém. Ele não vai constranger, você tem que dar o que é melhor para Deus. Você acha que Deus merece o melhor ou o pior? A pessoa o melhor, vai dar tudo que tem, não é assim não. Ele vai passar necessidade, olha, nós temos necessidade com a família pobre, então uma pia que quebrou dentro da igreja. A quem Deus fizer tocar no coração de ajudar, boa coisa faz. É assim, irmãos, não é constrangimento. E aí nós temos uma caixinha lá, tem o nome Piedade, que é para os pobres. A CCB ela sustenta muita família com cesta básica. Tem lá construção para construir, tem lá manutenção, que era para pagar água, luz, né, o material de limpeza. Tem viagem dos missionários que viajam para a África, vários países do mundo, eles viajam, largam sua família sem ser salariado, de graça. É assim que a gente ajuda a igreja. Aí Deus toca no teu coração, você está em casa e diz, hoje eu vou ajudar a minha igreja com 20 reais. Aí você leva lá e coloca onde você quiser. Ninguém vai ver. No final os porteiros vão, tiram aqueles envelopezinhos lá, vão lá, reunidos, confere quanto é, coloca logo no caderno e já no outro dia deposita, porque ninguém fica com dinheiro. O nome lá chama-se ordem, decência, honestidade. É assim que deve ser. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 8. Amados irmãos, galera interessante, a nossa Congregação Cristã no Brasil é uma igreja, como se diz na palavra, de ordem e decência. Todo mundo fica em reverência, em cima fica o cooperador atendendo, fica os músicos para tocar, a gente canta nossos próprios hinos, nós temos nosso hinário. Para você ver que um hinário custa 5 reais, tem deles de 3 reais só para pagar o papel, porque nós não temos lucro com a palavra de Deus, né? Nós não temos cantores para cantar lá na frente, para colocar a voz acima dos outros, não. Todo mundo canta junto, porque lá quem tem que aparecer é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é quem vai comandar, não somos nós. Nós não temos bateria, guitarra para tocar reggae, forró, hip hop, axé, todo tipo de música do mundo dentro da igreja, não. Ora, se eu sair do mundo, eu vou levar o mundo para dentro da igreja? Agora nós somos diferentes. Nós cantamos nossos hinos que são tirados da Bíblia. São tirados da Bíblia. E outra coisa, a palavra de Deus a gente não traz de casa preparada não, como os outros trazem de lá. E vem até com tablet, já vem com tablet preparado. Aí o pastor chega lá em cima e passa o tablet. Aí vai pregar aquilo que ele já preparou em casa. E aí como é que Deus vai falar com tua alma? Congregação Cristã do Brasil não é assim não. Você está em casa, você ora ao Senhor. Eu estou com essa necessidade, fala com a minha alma. Hoje eu vou na igreja buscar a palavra, Senhor. Será que eu devo viajar ou não? Será que eu devo pegar esse emprego ou não? Será que eu devo comprar essa moto ou não? Eu vou buscar na palavra. Senhor, eu estou querendo namorar com aquela menina e ela também está querendo. Nós vamos buscar na palavra. Responde. Se a pessoa levar de casa já preparado, né, os teólogos, eu estudei arminianismo, calvinismo, né? A palavra de Deus diz que quem quer sabedoria, peça a Deus que a tudo dá. Ele dá sem medida, mas peça com fé. É Ele quem dá o entendimento, a sabedoria. Eu nunca estudei teologia na minha vida não. Peço a Deus as revelações. Glória ao nome do Senhor. Lá os cooperadores, eles perguntam, na hora da palavra, ele pergunta se Deus revelou a palavra para alguém. Se Deus revelou para uma pessoa lá no banco, a pessoa se levanta e vem falar a palavra de Deus, porque Deus sabe quem é que está naquele dia apto a falar da palavra dele.
Nosso batismo, muitos daí dizem que nós somos pescadores de aquário, que a gente vai pegar as outras igrejas, não. Nosso batismo é diferente dos outros batismos. Nós não batizamos como os outros batizam, porque diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo. Como é que eu te batizo? Você não é nada. Na nossa igreja nós dizemos assim: irmão, em nome de Jesus te batizo, não é eu te batizo. Em nome de Jesus te batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito diferente. Uma palavrinha eu, é eu a pessoa. Quando fala te batismo, é Jesus Cristo que está batizando. É por isso que é diferente. Nós não nos misturamos com negócio de passeata, essas coisas na rua que só visam dinheiro, nem fazemos show em praça pública para ganhar dinheiro, nada disso. Nós seguimos a Deus com amor, pregando a palavra de Deus com amor. Amado, conheço as igrejas e posso afirmar que não tem igual em doutrina e ensinamentos. Eu nunca senti a presença de Deus como na CCB, onde Deus já falou comigo várias vezes, tanto na palavra como através de anjos. Uma igreja de profecias e milagres, igreja de glória e do poder do Espírito Santo. É assim que é a congregação cristã no Brasil. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz. A paz de Deus. Sou crente em Jesus.